Então, eu tenho certeza que você dá regras morais para as pessoas, tá certo? Não só não funciona, como é estupidificá-las. Não se ensina moral com regra. Moral, você tem que dar um exemplo e tem que inspirar a pessoa para que ela busque dentro do seu coração o seu sentimento do dever. Porque o fato é o seguinte, todas as regras morais são gerais e abstratas. Todas as situações que exigem decisões morais, ao contrário, são particulares, concretas e irrepetíveis. Então, não dá para você fazer a dedução de uma regra geral até um caso particular. Uma dedução tão perfeita assim não existe. Você tem que fazer um salto intuitivo. Quer dizer, existe uma espécie de intuição moral que te indica o caminho do que é o certo, do que é o justo e do que é o bom. Isso tem que ser desenvolvido, tá certo? Na prática. Se você dá a regrinha pronta, você está inibindo o desenvolvimento do senso moral. Moral não se ensina por regrinha. Não adianta você dar as regrinhas, tá certo? Não é assim que se faz. Ah, isso é certo, isso é errado. Não é assim. O indivíduo não pode se abrir a Deus se ele primeiro não se abriu ao seu próprio coração, quer dizer, aquilo que tem de mais íntimo nele. E isso é impossível se entre ele e o seu coração existe uma barreira de regras, temores, preconceitos, etc. Isso é impossível. Tá certo? Então, nós temos que partir, vamos dizer, para o verdadeiro conhecimento da alma humana, porque através do nosso autoconhecimento é que nós nos abrimos para Deus. E quando eu digo dar o exemplo, não quer dizer que você tem que ser um santo, você tem que acertar em tudo. Não, mas aquelas coisas boas que você fez com plena consciência, com plena, vamos dizer, certeza de que aquilo era o justo naquela situação, certeza após o devido autoexame, após a devida autocrítica, etc, etc. Isto deve ser mostrado para as pessoas, né? Porque em Mateus, capítulo 5, versículo 16, diz assim: deixe que a sua luz brilhe ante os homens, para que eles possam ver as suas boas obras e deem glória ao nosso Pai que está nos céus. Então, tudo que você faz de bom deve ser mostrado a seus filhos, sua mulher, seus amigos, para ser exemplo. Exemplo não quer dizer regra, não quer dizer que eles têm que te imitar. Quer dizer que aquele exemplo vai inspirar, porque o seu exemplo foi da sua conduta num determinado caso. Eles nunca vão ter um caso exatamente igual, uma situação exatamente igual, eles vão ter a situação deles. Então, você inspirar no seu exemplo para que eles descubram no coração deles o que é o certo a fazer. Agora, você vai acertar numa coisa, não outra, naqueles pontos que você acertou, você é um exemplo. Ninguém acerta em tudo, a gente erra em muita coisa. Agora, do conjunto dos exemplos certos, que sejam, vamos dizer, modelos inspiradores para as pessoas, daí eles podem começar a entender o que é esse negócio de Jesus Cristo. Sem isso, eles nunca vão entender. A expressão Jesus Cristo vai ser uma palavra vazia para eles. Está entendendo? Por quê? Vamos dizer, o bem só existe no próprio Deus encarnado, o bem em sentido pleno. Nós temos o bem ocasional, então nós temos que explorar esses momentos e mostrá-los, para que a pessoa aos poucos vá conseguindo formar a imaginação do que pode ser, de longe, o bem pleno. Se a pessoa não tiver essa disciplina, ela não sabe o que está falando de religião, quer ela ser religiosa, quer seja ateia. Você está entendendo? Agora, o sujeito que nunca fez nenhum esforço para melhorar, que não tem autoconhecimento, não conhece seu próprio coração e por isso mesmo não pode ouvir a Deus, este pega a superioridade imaginária que tem e faz daquilo um totem. E fala dos outros, assim, fala assim, não é dos outros de um pé rapado qualquer, não, ele pega 2000 anos de civilização, tá certo? E caga a regra em cima, como se ele fosse o próprio Deus. E a pessoa não percebe o ridículo disso aí. Ah, meu Deus do céu, precisa ter muito saco, viu?